Muitas orações sinceras já foram dirigidas a Deus neste tempo de pandemia. Verdadeiros gritos pedindo socorro. Senhor, tem compaixão de nós e salva-nos desta pandemia. Senhor, tem compaixão de nós e retira de sobre nós este flagelo. Senhor, tem compaixão e poupa a humanidade. Contudo, aqui no Brasil, já se passaram mais de 5 meses desde o recrudescimento desta pandemia e parece que tudo continua e, inclusive, aumenta. Será que Deus não está ouvindo nossas orações? Será que Deus está em silêncio? O que você pensa? Sabem, irmãs e irmãos, esta situação me faz lembrar daquela mulher da Bíblia, conhecida simplesmente como mulher cananeia, que correu atrás de Jesus gritando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoninhada. Só que Jesus não deu bola. Ou como disse o evangelista, Jesus não lhe respondeu palavra. Os discípulos de Jesus ficaram incomodados com aquela situação e chegaram a Jesus pedindo: Senhor, por favor, mande-a embora. Ela vem gritando atrás de nós, que escândalo, mande-a embora. Porém, a mulher não recuou, ela continuou gritando. Finalmente, Jesus parou. E ao parar, ele falou muito mais para os seus discípulos, dizendo: eu fui enviado somente para buscar as ovelhas perdidas de Israel. Mas a mulher não parou de clamar. Ajoelhou-se diante de Jesus e suplicou: por favor, ajude-me. Nesse momento, Jesus voltou-se para ela e disse: não é recomendável, não é bom tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. Ao que a mulher respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E diante dessa exclamação da mulher, diante dessa afirmação, o próprio Jesus exclamou: ó mulher, que grande fé você tem, que seja contigo como você quer. E naquele momento sua filha ficou curada. Sem dúvida, estamos diante de mais um relato extraordinário do nosso Senhor Jesus. Para entendê-lo melhor, vamos lembrar primeiramente o seguinte: grande parte do ministério de Jesus aconteceu numa região chamada Galileia, quase que ao redor do lago, do mar da Galileia. Era uma região bem populosa naquele tempo. E muitas pessoas, verdadeiras multidões, se dirigiam a Jesus para serem curadas e para resolverem os seus problemas. Por outro lado, os líderes religiosos eram cada vez mais hostis e mais agressivos com Jesus. Tudo isso cansou o Senhor e ele precisava urgentemente de um descanso. Por isso, segundo o evangelista Mateus, com seus discípulos ele retirou-se para as regiões de Tiro e Sidom. Jesus literalmente saiu do território de Israel e foi para o Líbano. As cidades de Tiro e Sidom são cidades do Líbano que ainda hoje existem. Aliás, Sidom fica a aproximadamente 40 quilômetros da capital Beirute. Lembram? A capital, a cidade que foi sacudida por aquela violenta explosão que causou e ainda causa tanto sofrimento para aquela região. Nós não sabemos muito do que Jesus fez naquela viagem, a não ser esse evento da mulher correndo atrás dele. Ela era cananeia, ela não era do povo de Israel. Os cananeus eram descendentes de Canaã, e Canaã era filho de Cã, um dos 3 filhos de Noé. Lembram? Os cananitas ou cananeus habitavam, junto com outros povos, aquela região antes de ela ser entregue para o povo de Israel.
Mas indo para a parte prática, eu fiquei pensando o que o Senhor Jesus quer nos ensinar com esse evento. Será que Ele quis mostrar-nos que Ele é o Salvador de todos os povos, por isso foi até o Líbano? Mas então por que Ele respondeu de uma maneira tão dura para aquela mulher, dizendo: eu vim buscar as ovelhas perdidas de Israel? Ou será que Jesus estava testando a fé e a persistência daquela mulher, que não fazia parte do povo de Israel, também para nos ensinar a sermos persistentes? Ou será que Jesus estava testando e ensinando os seus próprios discípulos? Sem dúvida, Deus se interessa por todos os povos e nações. As palavras do Salmo 67 nos mostram que todas as nações devem conhecer a salvação do Senhor. E Deus quer receber o louvor de todos os povos. Também através do profeta Isaías, Deus nos diz: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Sim, Deus não despreza ninguém. E certamente com esse evento, mais uma vez Jesus nos mostrou que Ele é o Salvador de todos. Mas também é verdade que Jesus estava testando a fé e a persistência daquela mulher, que já conhecia a Jesus, tanto é que ela o saudou como filho de Davi. Ela conhecia ele como o Messias enviado de Deus. Mas certamente Jesus também estava testando e preparando os seus próprios discípulos. Eles ainda tinham muito que aprender. Observem que eles não souberam lidar com aquela situação, não souberam acolher aquela mulher em suas necessidades. Pelo contrário, quiseram ver-se livre do incômodo, do problema, pedindo que Jesus mandasse a mulher embora. No entanto, no meu entender, a grande mensagem desse relato bíblico tem a ver com a oração. É um evento que nos faz pensar como nós oramos e como nós reagimos às eventuais respostas estranhas de Deus ou ao aparente silêncio de Deus. E por outro lado, é um evento que nos encoraja a orar sem cessar. Uma das nossas dificuldades é entender as respostas de Deus às nossas orações. Com frequência ouço alguém dizendo: Deus não me ouve, Deus não me atende, Deus está em silêncio. Antes de tudo, precisamos lembrar que Deus sempre ouve as orações daqueles que a Ele se dirigem em confiança. A garantia são as palavras do próprio Jesus, que disse: peçam e vocês receberão, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. E Deus não mente. Mas por outro lado, o apóstolo Tiago também nos lembra que nós nem sempre sabemos orar. Ele escreve: vocês nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem porque pedem mal para esbanjarem em seus prazeres. E também é verdade que muitas vezes nos falta persistência na oração. Minha irmã e meu irmão, você acha que Deus está em silêncio? Deus não tem respondido suas orações? Ou tem respondido de modo estranho? Então pergunte-se a si próprio: eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, meu Criador e meu mantenedor? Eu confio em Jesus Cristo como verdadeiro Deus, verdadeiro homem e meu Salvador? E eu estou vivendo em comunhão com o meu Deus, deixando-me guiar pela sua palavra? Ou eu simplesmente ou apenas recorro a Deus na hora do perigo, quando a necessidade aperta? Outra pergunta:
o que eu estou pedindo em minhas orações, com que finalidade, com que propósitos estou pedindo. Também submeto minhas orações à vontade de Deus, assim como Jesus me ensinou a pedir, seja feita a tua vontade. Eu tenho consciência de que o propósito maior de Deus com a minha vida é o perdão dos meus pecados e a minha salvação eterna. Eu tenho consciência disso, que esse é o propósito maior de Deus para a minha vida. Sabem, estas reflexões, elas nos ajudarão a entender as eventuais respostas estranhas ou o aparente silêncio de Deus diante de nossas súplicas. Por outro lado, saber que perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade, saber que Deus acode à vontade dos que o temem e atende-lhes ao clamor, conforme garantido no Salmo 45, isso nos enche de coragem, de ânimo para sermos persistentes e orar sem cessar. Para concluir, quero voltar mais uma vez àquela questão da pandemia. Eu me perguntei várias vezes, o que devo pedir? Como devo orar nesse tempo? Devo pedir, Senhor, faze cessar a pandemia? Devo pedir, Senhor, dá-nos senso de responsabilidade, de consciência e de sabedoria para sabermos agir de modo responsável? Será que devemos pedir, Senhor, por favor, apressa todos os esforços para a fabricação, a definição e a fabricação de vacinas que possam nos imunizar? Ou devemos pedir, Senhor, prepara o meu coração, dá-me serenidade em meio a estas aflições, dá-me firme confiança nas tuas promessas, e então, quando chegar a minha hora, leva-me para junto de ti no céu. Ou eu devo pedir como a mulher cananeia que gritou, Senhor, por favor, me ajude? Certamente devemos pedir tudo isso, mas é importante refletir. Onde está o foco das nossas orações? Quais são os propósitos de nossas orações? É importante pensar sobre como oramos, quando oramos, o que pedimos e o que esperamos do nosso Deus. Não é por nada que Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, e ela direciona o nosso orar, para que também nos lembremos de pedir que o nome de Deus seja santificado entre nós, também pedir que o reino de Deus venha e alcance as pessoas, que a vontade de Deus seja feita, que Deus nos perdoe e nos ajude a perdoar os outros, que Ele nos dê o pão de cada dia, ou seja, tudo o que precisamos dia a dia, que Ele não nos deixe cair na tentação, mas nos livre de todo o mal. Sim, olhe sempre para a oração do Pai Nosso e ore com insistência, com persistência. Lembre-se da mulher cananeia. Amém.